E se os segredos para construir riqueza hoje em dia já tivessem sido descobertos há 5.000 anos? Pois é, a gente vai mergulhar nas antigas tabuletas de argila da Babilônia para desvendar princípios que, olha, são tão poderosos agora quanto eram naquela época. E a nossa jornada começa com uma frustração que com certeza muita gente vai reconhecer. Essa história começa com um problema bem familiar. Vamos conhecer o Bansir, o melhor construtor de carruagens de toda a Babilônia. O cara trabalha duro, é super habilidoso, mas, como ele mesmo diz, a bolsa dele tá sempre vazia. Ele tá lá, sentado, desanimado, olhando para uma carruagem que ele não consegue terminar, porque a despensa de casa já tá quase no fim. Essa angústia do Bansir, sabe, ela ecoa através do tempo. Aquela sensação de trabalhar sem parar, de viver num lugar cheio de oportunidades, mas nunca conseguir de fato construir algo para si. É uma luta que não envelhece, ralar muito e sentir que não tá saindo do lugar. Mas aí, conversando com um amigo dele, o músico Kobe, a ficha cai. Eles chegam numa conclusão que muda tudo. Riqueza não é acidente, não acontece por acaso. Eles se dão conta de que nunca foram atrás dela de verdade. E é aí que eles decidem procurar a única pessoa que parece ter a resposta. Arkady, simplesmente o homem mais rico de toda a Babilônia. E o mais interessante sobre o Arkady é que ele não nasceu em berço de ouro. Longe disso. Ele começou como um simples escriba, ralando horas e horas por umas poucas moedas. Ele ficou rico porque ele decidiu entender como o dinheiro funciona. Ele foi atrás e descobriu os princípios que governam o acúmulo de riqueza. A virada de chave para ele começou com um trabalho. Ele precisava transcrever uma lei para um homem muito rico e bem impaciente, chamado Algamish. Em troca de virar a noite trabalhando, Arkady não pediu mais dinheiro, ele pediu sabedoria. E a primeira lição que ele recebeu foi a base de tudo que ele construiu. Essa é a primeira lei, a mais importante de todas. Uma parte de tudo que se ganha é para guardar. O Arkady ficou confuso na hora, porque ele percebeu que sempre pagava todo mundo. O sapateiro, o verdureiro, mas nunca pagava a si mesmo. E o ponto central é esse. Antes de pagar qualquer outra pessoa, é preciso se pagar primeiro. E qual seria essa parte? A regra é surpreendentemente simples. No mínimo, 1/10, ou seja, 10%. Essa é a semente de onde a árvore da fortuna vai crescer. No momento em que a primeira moeda é guardada, uma coisa fundamental muda. O hábito de construir um patrimônio começa. O processo é bem direto. A cada 10 moedas que entram na bolsa, só 9 saem para pagar as contas. E o Arkady descobriu uma coisa curiosa. Ele não passava mais aperto do que antes. Ele mal sentia falta daquela moedinha. Mas a pequena reserva dele começou a crescer. E essa sensação era poderosa. Mas claro, só guardar o ouro é o começo. Uma fortuna parada não cresce. O tesouro precisa virar um trabalhador. E é aqui que entra a segunda lei, fazer o ouro se multiplicar. Arkady aprendeu a enxergar cada moeda que ele guardava como um trabalhador. E os lucros que essa moeda gerava eram os filhos desse trabalhador que também iam trabalhar para ele. É uma metáfora muito forte para o que a gente conhece hoje como juros compostos. O objetivo é criar um fluxo de renda, um verdadeiro exército de moedas trabalhadoras, gerando mais riqueza, não importa se a pessoa está dormindo ou viajando. E o Arkady não ficou só na teoria, não. Ele pegou as economias dele e emprestou para a Ager, um fabricante de escudos. O Ager devolveu o dinheiro com juros. Daí para frente, Arkady passou a emprestar não só o valor inicial, mas também os lucros que recebia, criando um ciclo de crescimento que não parava mais. Ok, o dinheiro está sendo guardado, está sendo investido. Agora surge um novo desafio. E talvez seja o mais importante de todos. Não perder esse dinheiro. Proteger o tesouro que foi acumulado com tanto esforço é tão vital quanto o próprio acúmulo. E essa lição o Arkady aprendeu da pior maneira. No seu primeiro investimento, ele deu todo o seu dinheiro para um oleiro, um cara que fazia tijolos, para que ele comprasse joias raras em outra cidade. O resultado? O olheiro voltou com um monte de caco de vidro sem valor. A lição foi dura, mas clara. Peça conselhos a quem entende do assunto. Como dizia o mentor dele, ninguém pergunta a um padeiro sobre as estrelas. Essa frase resume perfeitamente a terceira lei. O primeiro princípio de qualquer investimento tem que ser a segurança do dinheiro. Um retorno pequeno, mas que é certo, é muito melhor do que arriscar perder tudo
correndo atrás de um lucro que parece bom demais para ser verdade. Mas será que esses princípios funcionam mesmo? Especialmente para alguém que está lá no fundo do poço? Bom, a história de Dabasir, o negociante de camelos, prova que sim. É um caso real de transformação impressionante. Dabasir era um jovem da Babilônia que gastava muito mais do que ganhava. Ele se afundou em dívidas e, no desespero, fugiu. Acabou sendo capturado e vendido como escravo na Síria. Ele tinha perdido absolutamente tudo, até a própria liberdade. Essas foram as palavras da Cira, a esposa do mestre dele, que o desafiaram. Ela disse que as dívidas dele eram seus inimigos e que ele tinha fugido em vez de lutar. Aquilo foi a faísca que ele precisava. Naquele momento, ele decidiu que tinha a alma de um homem livre e que ia provar isso. A jornada do Dabasir foi difícil. Ele voltou para a Babilônia e, com muita coragem, procurou cada pessoa para quem ele devia. O plano era simples, mas exigia uma disciplina de ferro. Viver com 70% do que ganhava, guardar 10% para o futuro e usar os outros 20% para pagar as dívidas. E com uma consistência incrível, ano após ano, ele cumpriu o plano. Pagou cada moeda e, o mais importante, reconquistou o respeito de todos. Essa é a grande conclusão do Dabasir. A transformação dele não veio da sorte, mas de uma decisão. Ele entendeu que uma pessoa com alma livre encara a vida como uma série de problemas a serem resolvidos. Já uma pessoa com alma de escravo só reclama. Ele encontrou o caminho porque estava determinado a encontrar. Então, no final das contas, os segredos da Babilônia não são nenhuma fórmula mágica. São princípios que não envelhecem. Tudo começa com o hábito de se pagar primeiro. Depois, esse dinheiro é protegido com um bom controle de gastos e multiplicado com investimentos cuidadosos, sempre ouvindo quem entende do assunto. É um ciclo, não um ato isolado. Essas lições, que foram gravadas em argila há milênios, oferecem um plano para a liberdade financeira tão relevante hoje quanto era debaixo do sol da Mesopotâmia. A questão que fica não é se elas funcionam. A questão é: o que cada um de nós vai fazer com essa sabedoria amanhã?